Olá, internautas aqui da TV 61, você que nos acompanha pela TV 61 e pelo Expresso 61, estamos começando mais um programa O Direito Achado na Rua, aqui pela TV 61. E eu tenho a grata satisfação de receber mais uma vez aqui no programa a Ana Paula Barbalho. Eu vou ler aqui, pegar minha colinha aqui, Ana, para falar de você. O currículo dela é extenso, um bom currículo. A Ana Paula, ela é bióloga, e ela é mestre em Biologia Animal pela Universidade de Brasília, UNB. Ela estuda Direito também na UNB, é analista ambiental da carreira federal desde 2007, coordenadora técnica do projeto FIB 2030, 2030, depois ela vai falar um pouco o que é o FIB, para a implementação da Agenda 2030 da ONU. Nós falamos sobre isso no programa passado também, né, Ana Paula? Falamos. E da felicidade, o FIP, Felicidade Interna Interna Bruta, bruta. justamente, lembrei agora. E ela é líder da ação, da Rede de Ação Política pela Sustentabilidade, RAPS, né? Turma 2020, cofundadora da Rede Ibero-Americana de Jovens Líderes, vice-presidente da Comissão de Justiça e Paz do Distrito Federal e membro da coligação em defesa das eleições, a nossa coligação lá, que a gente, inclusive, falou um pouco sobre esse tema também, que foi naquele período da ameaça de golpe contra as urnas eletrônicas, contra o processo eleitoral brasileiro. Como vai você, Ana Paula? Tudo bem? Oi, João, tudo bem? Tudo bem, nossos internautas? Obrigada pela oportunidade de estar aqui. É um prazer estar aqui. Nossa última entrevista foi maravilhosa. Eu gostei muito de estar aqui junto com vocês. E é realmente um prazer a gente estar aqui comentando temas tão importantes. Quanta coisa aconteceu, hein, João? Nossa, quanta coisa, né? A gente estava todo aquele Quanta coisa suspense, né? aconteceu. Aliás, a Comissão em Defesa das Eleições se transformou na Comissão em Defesa da Democracia. É um grupo que se mantém atuando, se mantém aí vigilante e também articulando possibilidades de defesa da democracia. Nossa democracia que no dia 8 de janeiro sofreu um atentado terrível, depois do dia 1º de janeiro, né, uma posse belíssima. Então, Exatamente. assim, fomos do extremo da posse belíssima ao atentado do dia 8 de janeiro. Mas eu prefiro focar na posse, porque foi uma posse histórica, né? Uma trajetória improvável de Lula e Alckmin, no sentido de que são ex-adversários políticos que se unem numa frente ampla democrática. Veja o simbolismo disso, já começa já na eleição, né? Em 2006, Lula e Alckmin tinham se enfrentado nas urnas e construíram uma aliança que ninguém poderia antecipar, derrotaram o então presidente de extrema-direita, Jair Bolsonaro, também algo que foi inédito, né? Um presidente, após o período que surgiu a reeleição, um presidente sair derrotado das urnas em sua tentativa de reeleição, gastando todo o dinheiro que gastou, não é? Através da máquina pública, os auxílios, as isenções, os benefícios fiscais, e a gente tem aí um resultado de mais de 50%, mais 50,1%, foi isso? Foi. Deixa eu 50,1%, estou querendo pegar um número, 50,9%, quase 51%, né? Quase 51, exatamente, 51. 60 milhões de votos válidos. Eu tenho certeza que nem todo mundo que votou em Lula e Alckmin nessa eleição vota, vamos dizer assim, por Lula e Alckmin. Tem uma parcela que vota anti-Bolsonaro, mas para essa eleição era o que a gente precisava, de todo mundo se unindo para mudar realmente o rumo, né, do país. E eu falo da posse do dia 1º porque é uma posse histórica, é uma posse, como é que fala, nunca antes vista nesse país. Exatamente. Ana, eu quero que você fale sobre a posse, todo o simbolismo da posse, mas você tocou no ponto que eu achei perfeito. Você falou de Lula e Alckmin, né? Eu acho que assim, o Brasil, desde a redemocratização, apesar de um ou outro percalço aí,
viveu um processo democrático eleitoral, vamos falar das eleições, e que sempre teve, né, essa disputa, essa polarização, PSDB, centro-esquerda, tem gente que fala que é centro-direita, a postura do PSDB, do Alckmin, mas a gente estava dentro vamos usar o termo, eu não queria usar esse termo, mas enfim, dentro das 4 linhas da civilização. Né? A gente sempre esteve dentro do caminho. Havia derrota, havia vitórias, se respeitava o resultado, se tocava para frente, se fazia oposição. E a gente está falando do âmbito nacional, mas no âmbito estadual, se a gente está falando da polarização, a polarização dentro do estado de São Paulo ela sempre foi muito forte, e o PT sempre perdeu em São Paulo, no estado de São Paulo, para o PSDB. Enfim, tivemos toda essa viravolta, e aí chegamos com Lula e Alckmin, que é, para mim, né, e você me fez despertar, pensar isso, esse emblema da civilização, né, da civilização política, da luta política que a gente travou no Brasil desde a democratização. Queria fazer só esse registro, se você quiser comentar também, mas se você quiser entrar também no tema que eu gostaria que você já deu uma pincelada inicial, que é essa subida na rampa, esse simbolismo, o passar da faixa, aquela faixa como foi passada, a representatividade do povo brasileiro ali, aquela Praça dos Três Poderes lotada de gente, de militantes, de democratas, de progressistas, enfim. Começa por aí, por favor. Eu falo, sabe o que, João? Que é o espectro democrático, né? A gente tem que falar em espectro democrático. Numa eleição, numa democracia, perder ou ganhar a eleição faz parte do processo democrático. E sempre houve um rito muito claro de respeito à democracia, de valorização da democracia, que era essa transmissão da faixa, né? E pela primeira vez desde a redemocratização, não houve essa transmissão de um ex-presidente para o presidente eleito, a transmissão da faixa. O que poderia ser algo que talvez fosse constrangedor, acabou sendo um dos momentos mais lindos da democracia brasileira, porque a posse presidencial e a transmissão da faixa acabou representando todo o esforço do povo brasileiro, toda a luta do povo brasileiro e a conquista justamente dessa democracia. Eu acho que quem assistiu a subida da rampa, eu acho que a subida da rampa foi, assim, o momento mais simbólico em todas as cerimônias de posse presidencial que já aconteceram no Brasil, que são sempre cerimônias muito bonitas. A gente pode falar isso independentemente de quem vence a eleição. As cerimônias são bonitas, são dias de alegria, né? Um dia de festa da democracia. A gente pensa, por exemplo, nessa cerimônia de posse como sendo tão emblemática, porque foram, primeiro, 8 representantes da sociedade civil que foram passando a faixa de um para o outro até chegar no Lula, né? Acompanharam o Lula nesse percurso para o recebimento da faixa presidencial. Então, desde um menino de 10 anos, um menino negro que mora na periferia, que tem assim um símbolo de ser o futuro do Brasil. Esse menino chama-se Francisco, ele é filho de uma assistente social e de um advogado que atuam em causas sociais. E ele se inspira em Lula depois que vê um documentário com a vida do presidente e pensa em ser presidente. Eu vejo assim, o quão simbólico é esse momento, onde você tem uma criança negra que tem primeiro contato direto com o presidente numa posição de destaque, como é a subida da rampa, numa cerimônia tão especial como a transmissão da posse, e que se inspira de tal forma que se visualiza numa posição de estar como presidente. Se tem uma vitória maior da democracia e da igualdade no Brasil, e de um Brasil que a gente quer com menor desigualdade social, é esse tipo de pensamento de um menino negro de periferia que se percebe como capaz, possível e sonhável, né? Aquele momento que pode ser realidade. Então, eu acho que a gente vai passando
pela situação da Aline Souza, que é catadora desde que tinha 14 anos, jovem, terceira geração de catadores de materiais recicláveis, da mesma cooperativa. Ela é mãe de 7 filhos. Você vê todo um retrato, sabe, do Brasil como ele é de verdade. O Brasil é de verdade, é assim, de pessoas, de trabalhadores, de crianças, de jovens, de idosos, de pessoas diferentes. A diversidade estava muito presente, né? Você tem os indígenas, você tem as pessoas com deficiência, você tem a representatividade do LGBTQIA+. Tudo isso contribui para ser uma posse histórica. E o simbolismo da transmissão da faixa eu achei também muito, muito, muito bonito. Foi. Eu acho que se vai ter algum momento parecido, vai ser muito difícil a gente fazer algum momento que tenha toda essa emoção e esse simbolismo, porque é um Brasil do sonho, é um Brasil do futuro que a gente está exercitando agora. Exatamente. Ana, é interessante você mencionou a Aline, né? Logo depois da cerimônia, eu recebi uma mensagem no WhatsApp de uma amiga, Sandra Marli. Ela é moradora de Valparaíso, em torno de Brasília, e ela falou: eu me senti representada lá pela Aline, porque eu sou catadora e sou da segunda geração, minha mãe era catadora. Crio meus filhos catando recicláveis e vendendo cocada. Aí eu perguntei para ela: você está organizado em alguma cooperativa, associação? Ela falou: não, mas eu gostaria de me organizar, porque a Aline é organizada, né? Falei: sim. Então tá aí, aproveitando essa deixa, esse gancho, eu acho que o papel que os movimentos sociais, né, que as organizações, os partidos têm, de organizar essa grande massa que está aí desorganizada e os movimentos sociais darem sustentação ao governo, terceiro governo do presidente Lula. E é isso que eu queria que você analisasse, é o título, a manchete aqui da nossa entrevista, né? Os movimentos sociais e o governo Lula. Os movimentos sociais, eu acho que a gente tem também uma grande expectativa, né, de qual vai ser o papel dos movimentos sociais. Eu queria fazer, assim, uma breve retrospectiva do que aconteceu nos últimos 6 anos, eu acho que até antes do governo Bolsonaro, a gente teve um processo de desarticulação e desmobilização da participação dos movimentos sociais dentro das esferas governamentais. Durante os mandatos do PT, os movimentos sociais foram progressivamente sendo incluídos dentro da discussão das agendas de política pública. E o que a gente percebeu, assim, uma análise muito pessoal que eu vou colocar aqui, a partir da própria experiência e dos dados que a gente vem coletando, é que no momento em que acontece o impeachment, que em 2013 começam a haver os questionamentos lá no governo da Dilma ainda, Dilma 1, depois Dilma 2, os movimentos sociais, eles estavam, de certa forma, desarticulados nas suas bases por essa intensa participação. Se a gente pensasse no mundo ideal, a movimentação social, o movimento social participar da política pública seria, de fato, aquilo que a gente gostaria que acontecesse, porque os movimentos sociais, eles concentram, eles sintetizam todas as demandas sociais em diferentes vertentes e trazem para o poder público os problemas e também uma parte da solução, porque quem vive aquela implementação de política pública está na ponta, quem vive essa implementação de política pública é que experiencia diariamente como essa política pública, o resultado da implementação dessa política pública, como ele vai se dar. Só que o que a gente acabou percebendo foi que, de uma certa forma, os movimentos sociais estavam desarticulados. Em 2017, por exemplo, teve a reforma trabalhista do governo Temer também, que desarticulou uma parte dos sindicatos, desfinanciou os sindicatos, desarticulou os sindicatos, e os sindicatos tinham um papel importante também na mobilização social. O que a gente vê agora no governo Lula 3, uma expectativa de que cada um dos ministérios, das secretarias, tem um local especializado de oitiva dos movimentos sociais. A expectativa que a gente tem é que haja uma maior abertura desses movimentos sociais.
e talvez uma menor penetração dos movimentos sociais dentro da estrutura governamental. Eu acho que houve um aprendizado nesse processo, mas a gente tem que também estar alerta para essa oitiva. No governo Bolsonaro, naquele decreto do revogaço, foram desconstituídos todos os conselhos de oitiva popular que não estivessem instituídos por lei. E o presidente Lula, um dos primeiros atos do presidente Lula foi justamente retomar esses conselhos, fazê-los novamente entrar em ação, reconstruir esses conselhos, para que a gente possa ter uma maior participação social, de fato, nas políticas públicas. A política pública sem a participação social é como um carro que roda sem um pneu. Não tem como o trajeto ser seguro, ser plano, ser suave. Está sem um pneu, não tem jeito de fazer rodar perfeito. Vai continuar rodando se você tiver, assim, como é que fala, força, vai continuar rodando, mas não vai ser bom, não vai ser perfeito, né? Então, a gente entende como um novo momento de participação social. Eu acho que existe um simbolismo muito intenso entre o processo de construção da posse presidencial, dessa diversidade, por exemplo, quando tem o cacique Raoni, com 90 anos, cacique Raoni é uma das lideranças indígenas que dedicou a sua vida à defesa da Amazônia e dos povos da floresta, é uma pessoa representativa internacionalmente, é uma pessoa que é reconhecida internacionalmente, e o cacique Raoni já viajou o mundo inteiro pedindo a paz. Então, assim, é muito representativo quando a gente pensa, por exemplo, em questões de meio ambiente, que os povos da floresta vão ter uma participação mais expressiva. Quando a gente tem um Ministério dos Povos Indígenas, no final o nome ficou do Ministério dos Povos Indígenas. Quando a gente tem como presidente da FUNAI uma indígena, é realmente um marco, uma mudança de paradigma nas relações sociais do Brasil, no Brasil que a gente quer plantar, né? Então, foi muito simbólico todo esse processo, né? A gente tem o Ivan Barón, que é um influenciador digital da luta anticapacitista. Ele teve uma meningite viral quando tinha 3 anos, causou paralisia cerebral, essa meningite viral, e ele é um embaixador da inclusão na sociedade. Quando a gente pensa, por exemplo, que existiram decretos normativos no governo passado que tentaram segregar as pessoas com algum tipo de deficiência, em vez de incluí-las cada vez mais na sociedade, a gente vê a importância dessa luta anticapacitista. Então, é muito simbolismo. E são pessoas do povo, são pessoas comuns, eu falo assim, eu não gosto dessa palavra, mas é comum em relação aos políticos, né? São pessoas que trazem um simbolismo de um novo paradigma de governo, né? Aqui, hoje, por exemplo, teve a recomposição da Comissão da Anistia. Olha, o ministro Silvio, né? Aqui, o Direito Achado na Rua comenta, hoje foi recomposta a Comissão de Anistia. Não há futuro sem memória crítica, sem a crítica do passado. Essa é uma grande verdade. Essa é uma grande verdade. Eu quero aproveitar esse gancho aqui do Direito Achado na Rua, é o professor José Geraldo. É o professor José Geraldo, meu querido José Geraldo, que é membro da Comissão de Justiça e Paz. Um abraço enorme. Nós estamos com uma boa audiência aqui. Eu queria pedir para você que está nos assistindo que se inscreva no nosso canal para ajudar a impulsionar aqui o nosso programa, assim, acione o sininho, dá o joia, compartilha essa nossa live aqui com a Ana Paula. Eu só quero ler aqui alguns comentários e começar lá. O professor Geraldo fez um comentário, ele estava aguardando ainda a nossa entrevista, mas ele faz um comentário bacana aqui. A Ana Paula é uma intelectual e uma militante da causa dos direitos humanos em todas as suas dimensões, de extraordinário discernimento e engajamento. Exatamente. Obrigada, professor Geraldo. Olha, não tem... Como é que a gente responde, não é não? Esse tipo de comentário? Só com carinho muito grande mesmo. Exatamente. Uma inspiração, professor José Geraldo, para mim, para trilhar esse caminho do direito achado na rua, da busca pelo conhecimento, dos direitos humanos, da defesa da dignidade da pessoa humana. O professor José Geraldo fez um programa belíssimo no sábado passado,
na Comissão de Justiça e Paz com o nosso presidente, Eduardo Xavier Lemos. Foi lindo. Eduardo. Assista. Estão acompanhando todos esses desenrolares, né? E agora o Vicente Sérgio também é membro da nossa comissão. Obrigada, Vicente. Um grande abraço para vocês também, um abraço para todo mundo da Comissão de Justiça e Paz, da Comissão Brasileira de Justiça e Paz, nós estamos lá também. Um beijo para vocês, meus amigos. Muito bem, só para registrar, o Vicente Sérgio, boa tarde, abraços para a querida Ana Paula. Joãozinho está aqui, boa tarde também. O professor volta trazendo aquela informação que você já se referiu, né? Joãozinho volta aqui, direito, verdade, sem memória, é muito difícil e triste. Estou vivendo isso hoje. Não tenho lembrança alguma do meu passado, apagou tudo, fiquei alguns meses em coma por ser atropelado por um motoqueiro. Nossa, uma situação dramática aqui do Joãozinho, nossa solidariedade. Vamos então prosseguir aqui com a nossa entrevista, né, Ana? Eu queria puxar um outro tema aqui que eu acho que é muito importante, queria que você abordasse a questão da fome, né? Nós tivemos a Covid, aí a pandemia da Covid-19, que impactou muito aí em relação à questão dos movimentos sociais, né? Fomos impedidos de ir para a rua, né? De fazer esse combate que era necessário naquele momento em que a gente tinha um governo fascista, genocida. Então, eu queria que você abordasse um pouco sobre isso, né? Olha, nós, infelizmente, voltamos a um mapa da fome como o da década de 90. Quem é um pouquinho mais experiente, né, eu gosto de falar experiente, quem é um pouquinho mais experiente, lembra das campanhas que o Betinho fazia de combate à fome. Pois no Brasil de 2022, nós tínhamos o mesmo número de pessoas passando fome no Brasil. Mais de 30 milhões de pessoas em insegurança alimentar, o que significa dizer que ao menos uma das refeições diárias não estava garantida. E aí até os casos realmente de fome extrema. Não à toa, né, a gente vem pensando em temas da campanha da fraternidade, vem vendo a questão da fome ressurgindo nas mobilizações sociais, né? Eu quero trazer um destaque para uma cozinha solidária do MTST, do Movimento do Sem Teto, Movimento dos Trabalhadores Sem Teto, que foi premiada pela ONU, a iniciativa das cozinhas solidárias. Foi um projeto criado durante a pandemia e serviu mais de 1,5 milhão de refeições gratuitas em 31 cozinhas espalhadas pelo Brasil. Essa é uma notícia também de dezembro, né? Mas para você ver como todos os movimentos sociais, a fome, eu falo assim que a fome, quanto mais pobre a comunidade, mais as pessoas são solidárias, né? Quem é solidário não é solitário. Sempre existe alguém a ser ajudado e nós somos também o destinatário de muita ajuda. A gente tem que se ver como comunidade. E José Geraldo me pediu para escrever um capítulo de livro sobre soluções comunitárias na Covid-19, né? E muitas das soluções das comunidades em relação à Covid-19 eram sobre o combate à fome. O Brasil de 2022, um Brasil pós-Covid, estava nesse cenário de combate de fome generalizada praticamente, né? A gente estava vendo aí de 200 milhões de habitantes, 30 milhões nesse cenário de insegurança alimentar grave. E um dos compromissos pessoais do presidente Lula, ou seja, do novo governo eleito, é justamente mudar esse mapa da fome, acabar com a fome no Brasil. O que a gente gasta num programa de auxílio como Bolsa Família é um percentual muito pequeno do PIB, e quando comparamos o benefício que a gente tem em relação ao retorno social, né, de você não ter ninguém passando fome, o benefício de você ter uma sociedade minimamente justa, fica mais evidente ainda a necessidade de investir nesses programas de transferência de renda. É muito interessante pensar também que muitas das pessoas que criticam esses programas de transferência direta de renda argumentam de que a pessoa tem que
conquistar essa renda com o próprio trabalho, mas numa situação onde a pessoa está em extrema vulnerabilidade, a gente tem que primeiro retirá-la dessa extrema vulnerabilidade, para que ela possa ter um mínimo de estabilidade, para poder traçar novas estratégias para sair da situação de vulnerabilidade. E os principais beneficiários desses programas de transferência são as crianças. Então, veja, a criança, ela não tem um rol de alternativas que seja suficientemente eficiente, que possa tirá-la do sistema de vulnerabilidade. Você tem que ter os adultos responsáveis que possam ser auxiliados, que possam, então, garantir essa criança. A gente sabe que os programas de transferência de renda são baseados, por exemplo, no cadastro único. E a forma como foi conduzido nos últimos anos o cadastro único criou uns problemas de fraudes. A gente viu recentemente que a empresária que emprestou a mansão nos Estados Unidos para o ex-presidente Bolsonaro ficar, foi uma pessoa que recebeu auxílio emergencial. Então, a gente sabe que o cadastro ele precisa ser aprimorado agora, né? Porque a forma como ele foi trabalhado nos últimos anos faz com que você tenha um excesso de fraudes, você faz com que tenha beneficiários que realmente não precisam daquele benefício. Desculpe interromper, aliás, quando você mencionou lá atrás que o governo Bolsonaro usou toda a máquina, inclusive usou Bolsa Família também. Né? Usou de tudo. Muitas pessoas, inclusive solteiras, tal, quer dizer, pagaram cabo eleitoral, né? Para comprar o voto com o Bolsa Família. Né? Desculpe, só para fazer esse registro. Não, eu acho que isso a gente tem que registrar isso também, por quê? Porque a própria estrutura do orçamento secreto, por exemplo, era uma forma de transferir diretamente aos aliados políticos recursos orçamentários para que fossem lançados em suas bases. Mas isso sem considerar o contexto do planejamento orçamentário, porque o planejamento orçamentário ele é feito para que você tenha um mínimo de lógica e de organização no gasto público federal, especialmente, né? A gente pensa que tem os níveis, as esferas de governo, que são municipal, estadual e federal, onde cada uma tem uma competência, além de competências que se sobrepõem, mas que você tem uma atuação de organização a partir dessas competências, da forma como o gasto público vai ser implementado. E existe uma lógica orçamentária por trás disso. Então, Bolsonaro comprava o apoio através dessa lógica orçamentária, do orçamento secreto. Então, achei interessante que, veja como são as coisas. Mesmo no início, lá no primeiro turno, Simone Tebet, que era adversária da chapa Lula-Alckmin, ela ela trouxe à luz da imprensa situações possíveis de fraude em relação a essa política do orçamento secreto e falou que poderia ser o maior esquema de corrupção da história, porque você não teria um controle sobre como aconteceria. Agora o Supremo Tribunal Federal julga como novas regras, né, para a execução desse orçamento, e o jogo político continua, mas a gente tem que pensar sempre o seguinte, que por trás da lógica do orçamento existe um planejamento para a eficiência do gasto público, né? Então, e a continuidade das políticas públicas também. Não à toa, a PEC, que foi articulada no governo de transição, ela busca manter, de fato, uma política pública tão fundamental como o Bolsa Família rodando, né? Eu acho que tem tanta coisa boa acontecendo nesse governo, mesmo com toda a tentativa de usurpação da democracia, com a tentativa de golpe que aconteceu no dia 8 de janeiro, eu acho que tem tanta coisa boa acontecendo que a gente não pode se deixar contaminar por essa energia, temos que ser vigilantes, temos que estar ativos, mas a gente tem que também pensar nas sementes que estão sendo lançadas para o futuro e trabalhar muito. Eu acho que esse tem que ser um governo onde os resultados eles têm de surgir e a gente tem que trabalhar para que o Brasil que a gente quer no futuro seja a partir de agora.
Exatamente. Eu queria até que, aproveitando isso, né, que a gente já está vendo o resultado, né? Queria até que você comentasse sobre a questão da saúde, que é outro ponto que está na nossa pauta. Mas, assim, agora, dois ou três dias atrás, já estão distribuindo vacinas, né? A gente estava privado de vacina, as crianças vão ser vacinadas de Covid, que não tinha vacina para as crianças, né? As campanhas de vacinação estão voltando. O Zé Gotinha vai voltar, gente. Olha que coisinha mais bonitinha. Zé Gotinha voltando. E a gente Oh, tem no Ministério da Saúde, você até mencionou, acho que você mencionou isso, uma mulher no Ministério da Saúde, que é uma mulher sensível, né, uma técnica experiente e tal. Eu queria que você falasse um pouco sobre essa questão da saúde também. olha, João, eu participei de algumas posses, né, nesse início de governo, posses ministeriais, e é uma experiência muito interessante, mas as posses, algumas foram muito emblemáticas, algumas foram muito impactantes. A nova ministra da Saúde, a ministra Nízia Trindade, ela foi a primeira mulher a chefiar a Fiocruz. Perdão. E agora, como ministra da Saúde, o discurso dela é um discurso que, ao mesmo tempo, é um discurso técnico, quando ela toma posse, mas é um discurso sensível. Você nota pela forma como a ministra se dirige que ela tem uma capacidade de gestão muito explicitada, né, nas suas ações, é uma pessoa que tem uma liderança, que tem uma um diálogo, né, com a sociedade, com os movimentos sociais. Ela deixa claríssimo que o Ministério da Saúde vai se pautar pelo avanço científico. E você vê, é tão marcante isso que, nos primeiros atos, né, tanta coisa está mudando no Ministério da Saúde, mas passa a ser, vamos dizer assim, os direitos adquiridos da saúde da mulher voltam a ser valorizados. A vacina, como você disse, as campanhas de vacinação. O Brasil é um dos países do mundo, um dos pouquíssimos países do mundo que tem um elevado índice de vacinação, pelo menos tinha antes dessa campanha anti-vacinação realizada pelo governo anterior, mas eu tenho plena certeza de que isso vai passar e nós voltaremos a ser campeões no bom sentido de índices vacinais. O Brasil tem uma das estruturas vacinais em termos de capilarização, de capacidade mesmo de atuação, de aplicação de vacina. O Brasil é um dos melhores do mundo, se não for o melhor sistema de vacinação do mundo. Não é à toa que lá na pandemia a Pfizer procura o Brasil para distribuir a sua vacina inovadora antes de qualquer outro lugar. Por quê? Porque o Brasil seria o local perfeito para você distribuir uma vacina e ter o sucesso esperado dessa campanha de vacinação de combate à Covid-19. Ia ter sido assim um sucesso estrondoso mundial que nós preferimos deixar de lado, né? No negacionismo, nessa política que eu chamo de despolítica, nessa necropolítica que existia. Então, assim, o discurso da ministra da Saúde ele é muito interessante porque ela toma posse no dia 2 de janeiro, que é o dia do sanitarista, veja que coisa bonita, né? E ela faz um discurso realmente sensível, um discurso que traz de volta a valorização tanto dos trabalhadores da saúde, mas também as pessoas da população que merecem respeito. Ela fala muito do SUS, o comprometimento do SUS com o sofrimento do povo, do cuidado com esse povo, com os mais pobres dependem do SUS. A gente sabe que depois da crise econômica que veio com a pandemia de Covid-19, o percentual de pessoas que dependem exclusivamente do Sistema Único de Saúde, ele aumentou, inclusive. Então, a gente está aí em torno de 80% a 90%, os dados também. Isso é uma coisa também que, como é que você faz política pública sem alimentar os sistemas de dados? E essa valorização da tomada de decisão racional, ela volta neste governo atual
em vários campos do conhecimento. Então, na saúde, no meio ambiente, a indicação de Marina Silva, a posse da ministra Marina Silva, da Rede Sustentabilidade, ela que foi eleita deputada federal pelo estado de São Paulo com uma excelente votação, vai ser ministra, aceita ser ministra do meio ambiente, vai à COP27, já com a equipe do presidente Lula, é ovacionada internacionalmente, e sempre assim uma busca por instrumentos mais técnicos, né? Então foram discursos muito emocionantes. Eu acho que nenhum discurso vai ser tão belo quanto o do ministro Silvio Almeida. Quem não assistiu ainda, assista o discurso do ministro Silvio Almeida, porque de maneira... Ana, eu queria que você falasse do Silvio Almeida, assim, mas já que você mencionou Marina Silva, desculpa mais uma vez, mas você mencionou Marina Silva, o que a gente esperar aí, né? Claro que a gente tem muita esperança, mas como se estabelecerão os novos alicerces aí na questão do meio ambiente, que foi um dos pontos mais prejudicados nesse governo fascista, né? Ele destruiu tudo que pudesse. Até o último momento que ele tinha caneta, ele tratou de causar destruição na questão ambiental. Então, eu queria que você, já que você mencionou Marina Silva, Marina Silva. E depois a gente fala do Silvio Almeida, porque aquilo ali, sabe, vamos falar depois. Vamos falar depois. Mas, olha... homem negro, eu como militante do movimento negro, enfim, militante do movimento de direitos humanos, mas vamos falar, porque a gente só tem coisa boa, Marina Silva, Silvio Almeida, mas vamos lá. Marina Silva faz um discurso de posse que retoma toda a importância das comunidades tradicionais, com seus saberes tradicionais, com a sua cosmovisão de integração à natureza, que se interrelaciona realmente ao conhecimento científico de preservação e uso da natureza, de desenvolvimento sustentável. Marina Silva hoje está em Davos. Marina Silva inaugurou um dos fóruns de Davos, que é, vamos dizer assim, o Clube dos Ricos, né? E traz um discurso que mostra uma mudança de paradigma, mas, assim, uma mudança de paradigma completa. A gente passa de... Assim, nós éramos sempre liderança internacional em temas ambientais. Veio o governo Bolsonaro com uma desarticulação tão brutal de toda uma tentativa de destruição do sistema de proteção ao meio ambiente, aquela fala terrível do ex-ministro Salles de passar a boiada enquanto todo mundo está preocupado com a pandemia, e nós superamos esse momento claramente com Marina Silva. Marina Silva traz, assim, pela sua própria história como ambientalista e política, como anteriormente ministra e agora ministra. Então, assim, é realmente uma nova forma de materialização de compromissos ambientais, de diálogo, até de dialogar com outros países, não só de diálogo interno, mas de diálogo com outros países. Nós voltamos à agenda ambiental como um player internacional de importância tão significativa. Quem é que tem coragem de discutir temas ambientais e temas de clima sem o Brasil, um país continental, que a importância da agenda ambiental sempre foi muito, assim, muito impressa nas nossas políticas públicas de uma forma geral. Nós temos uma legislação ambiental que é avançada para o tempo em que foi feita, é avançada até para os dias de hoje. Então, assim, nós somos o país onde o desenvolvimento sustentável, que a gente falou da Agenda 2030, né? Nós tivemos um programa da Agenda 2030 lá atrás, desenvolvimento sustentável, da felicidade interna bruta, mas da Agenda 2030 é um lugar onde a Agenda 2030 tem condições de ser implementada. O que é a Agenda 2030? São 17 objetivos do desenvolvimento sustentável que envolvem de todos os cidadãos e não cidadãos também, que é toda a comunidade global em busca de objetivos comuns. Então, o lema da Agenda 2030 é ninguém fica para trás. E parece agora que
nós, nesse governo do futuro que está acontecendo agora, vamos retomar essas agendas. Nós passamos 4 anos sem R$ 1 investido na Agenda 2030. Gostei muito do FIB, né? A gente tem o PIB, mas o FIB, que é A felicidade interna bruta. Elas são bruta. novos marcadores, né? Inclusive, a Universidade de Harvard, por exemplo, ela tem um instituto da felicidade interna. Então, onde se estudam outros marcadores, além dos marcadores econômicos, que proponham ser os alicerces de uma sociedade saudável, uma sociedade que tenha felicidade como uma meta fundamental, né? Como um direito humano fundamental. É um outro paradigma também que você inclui dentro, não somente, assim, não significa que você vai deixar de ter a perspectiva econômica. Não é isso. Você vai aliar a essa perspectiva econômica outros elementos que tenham maior horizontalidade. Nós somos seres humanos complexos. E uma forma de traduzir essa complexidade é justamente trazer para a nossa sociedade outros elementos além da economia. Então, assim, o Brasil volta, assim, para a gente ter uma ideia, né, que eu acho que são inovações que contribuem muito para a materialização desses princípios. Cada um dos ministérios tem uma secretaria, um departamento para tratar de movimentos sociais. Isso já é um ponto fundamental. No Ministério do Meio Ambiente, a estrutura do Ministério do Meio Ambiente tem uma secretaria que é dedicada a povos e comunidades tradicionais, onde a secretária é uma pessoa, a EDEL é uma pessoa que nasceu e se criou numa comunidade tradicional, que é mestre em desenvolvimento sustentável pela UNB, e tem, vamos dizer assim, toda uma história, uma trajetória de luta política pela defesa dos povos e comunidades tradicionais. Então, é esse tipo de mudança de paradigma. A gente pensa, por exemplo, que no governo anterior você não tinha praticamente ministras mulheres, você tinha a Damares Alves. Damares Alves podia até ser, como é que fala? É mulher, mas não representava os direitos das mulheres, estava a serviço desse sistema patriarcal, desse sistema que tolhe os direitos das mulheres, que inclusive faz passar agendas, por exemplo, como a negativa do aborto legal, do aborto que é garantido por lei desde a década de 40. E sobre os argumentos mais estapafúrdios de que haveria um incentivo, qualquer coisa assim, que eu acho que não vale a pena nem a gente retomar isso, por quê? Porque, por exemplo, uma das primeiras ações da ministra Anísia foi justamente revogar essa portaria que orientava os médicos a comunicar, né, sobre o aborto legal, comunicar à polícia o aborto legal, o aborto fruto de a gravidez fruto de estupro. Mas assim, para você ver a tamanha assim desumanização, né, que as mulheres estavam sujeitas. Agora a gente está falando em ministérios comandados por mulheres, pastas importantes como planejamento, né, Simone Tebet, pasta fundamental dentro do Ministério da Economia, por exemplo, o ex-Ministério da Economia que foi particionado novamente. Então, assim, é tanta coisa boa que eu falo assim, sabe quando você lava a alma? Lá no Ministério do Meio Ambiente teve uma lavagem da frente do Ministério do Meio Ambiente. Lavaram a entrada do Ministério do Meio Ambiente num ato de várias religiões, conduzido pelas religiões de matriz africana. Então, assim, é tudo um simbolismo onde você tem uma sensação de que as mãos que não se soltaram durante estes últimos anos permanecem unidas e caminhando juntos. Muito bom. Ana Paula, eu queria então que a gente fosse lá para o Ministério dos Direitos Humanos. Aquela posse do Silvio Almeida foi assim, eu acho que ela entre todos os simbolismos, né? Eu acho que a fala dele, ela resumiu tudo que a gente precisa, né? Cuidado com o presidente diz, né? Que governar é cuidar das pessoas, né? Então, assim, a importância de cada ser humano,
né, de cada pessoa, de cada mulher, de cada negro, de cada indígena, de cada LGBTQI+. Enfim, por favor, fale um pouco aí sobre a questão dos direitos humanos e, particularmente, você esteve lá na posse do Silvio Almeida, não? O Silvio Almeida, a posse dele, se teve uma posse mais emocionante depois da do presidente Lula. Eu acho que a posse do presidente Lula, a gente não falou da multidão que estava na esplanada, das Antes de falar, milhares de pessoas que estavam na esplanada. Paulo, antes de falar aqui, ó, dá um abraço aqui para Carmela, olha aí. Um Tá mandando abraço um para o abraço Marconi também, né, que manda Marconi, aí. parabéns para você e toda a sua luta, ele mencionando você, Ana Paula. Aí ele volta aqui, obrigado, o Marconi. E aí vocês são necessários. Obrigado. Todos nós somos necessários. Todos. Eu acho que essa daí, vocês são necessários, é justamente o gancho para essa posse do Yes. ministro Silvio Almeida. Se tem algo mais emblemático do que um ministro negro no Brasil tomando posse do Ministério dos Direitos Humanos, com um discurso que mostra o Brasil que a gente quer construir, eu confesso que eu não tinha visto. São símbolos e gestos e palavras que costuram a nossa história. A gente pensou, essa semana, né, João, foi o Martin Luther King Day, que é sempre a terceira segunda-feira de janeiro, né? Porque é em referência ao natalício de Martin Luther King, que seria 15 de janeiro. E Martin Luther King, no seu discurso histórico, lá em Washington, começa o discurso falando: eu tenho um sonho, I have a dream. A gente tem momentos na nossa história brasileira, como quando a Sueli Carneiro, pesquisadora negra, em uma audiência pública no STF, ela fala sobre o acesso ao ensino superior para pessoas negras. São momentos históricos como esses que constroem a história diante dos nossos olhos. Obama, quando consagrado presidente dos Estados Unidos, né? E dizendo, sim, nós podemos. O discurso de Silvio Almeida é um desses exemplos. Não só porque ele se transforma numa diretriz conceitual de que Brasil nós queremos, quando ele fala que cada um e cada uma são valiosos para nós, eles não só existem, eles são valiosos na sua diversidade. Eu acho assim, é impossível ficar indiferente a essas palavras, a esse momento. É impossível. A forma como ele traduz esses sentimentos em palavras e encanta com essas palavras, né? É um Brasil que nós queremos construir. Então, ele fala dos trabalhadores e das trabalhadoras do Brasil, das mulheres do Brasil, homens e mulheres pretos e pretas do Brasil, povos indígenas deste país, pessoas lésbicas, gays, bissexuais, transexuais, travestis, intersexo e não binárias, pessoas em situação de rua, pessoas com deficiência, pessoas idosas, anistiados, filhos de anistiados, vítimas de violência, vítimas da fome, da falta de moradia, pessoas que sofrem com a falta de acesso à saúde, companheiras empregadas domésticas, todos e todas que sofrem com a falta de transporte, todos e todas que têm seus direitos violados. Vocês existem, são valiosos para nós. Esse eu li um trechinho do discurso, sintetizando, porque ele vai progressivamente incluindo a cada um e cada uma. Quando ele fala desses grupamentos, ele fala: vocês existem e são valiosos para nós. Isso é algo assim que
muda o paradigma da nossa história por reconhecer que esses grupos são vulnerabilizados, que merecem uma atenção governamental especial para que cheguem aos mesmos direitos que nós já temos e que alcancem essa igualdade que é colocada pela Constituição Federal. Então, assim, é de uma emoção. Quem não viu, quem não assistiu, eu recomendo assistir, tem no YouTube. Assista esse discurso maravilhoso. Isso devia ser introjetado, João, na nossa alma, sabe? É um ministro dos Direitos Humanos e Cidadania de fato. É colocar a vida e a dignidade humana em primeiro lugar. Então, assim, realmente foi muito, muito, muito emocionante, sabe? Então, a gente tinha tido a posse no dia 1º de janeiro, e a posse de Lula e a posse de Silvio Almeida foi dia 3 de janeiro, né, que foi na terça-feira. Veja, assim, como fala assim, é um decolar do avião de uma forma maravilhosa. Eu acho que tem tanta coisa acontecendo. É claro que a gente foi muito impactado pelo que aconteceu no dia 8, mas tem tanta coisa boa acontecendo que a gente tem que gastar mais dinheiro consolidando essas coisas boas, vivendo essas coisas boas, saboreando essas coisas boas depois de tanto tempo e tanta luta. É isso que eu acho, João. Perfeito, Ana Paula. Acho que você resumiu perfeitamente isso. Ana, a gente está caminhando aqui para finalizar o nosso programa. A gente vai voltar em outro momento. A sua participação será também. A gente vai fazer uma segunda parte com você e vamos aprofundar um pouco mais. Vamos tratar de questões, inclusive, internacionais. Vamos falar mais de felicidade interna bruta. Enquanto você falava aí, eu estava elaborando um ponto aqui, alguns pontos, aliás, que eu quero questionar você. Vamos lá. Quero trazer com você, né? Quero falar a gente está sempre falando de produto interno bruto, né? Todos esses indicadores que você mencionou aí dentro da questão econômica, as exigências do ultraneoliberalismo, e assim, situar lá no final dos anos 80, quando se estabeleceu o consenso de Washington, neoliberalismo, aquela coisa toda, e que se destruiu algumas questões que são importantes do ponto de vista aí dessa questão de novos indicadores que você traz. Indicadores, não, você mencionou outro termo, né? Novos... Na verdade, eles também têm indicadores, não é um único indicador, mas é uma visão mais holística de sociedade, né? Mais horizontal, onde ser feliz é um direito humano. Exatamente. O ser humano tem o direito à felicidade. E aí, o que se destruiu lá atrás? Se destruiu o altruísmo, a solidariedade, se estabeleceu uma competição desenfreada entre as pessoas, entre os seres humanos. Então, eu quero tratar isso com você também na nossa próxima entrevista, e deixo aí para suas considerações finais. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui, João. Eu acho que a gente, como disse, temos uma oportunidade agora, nesse início de governo Luiz Inácio Lula da Silva, esse governo de Lula 3, em 2023, de um renascimento, né, e de um olhar também questionador e um olhar que nos permite, nesse momento, ter escolhas diferentes das que nós tivemos no passado. Acho que isso é fundamental também, essa reflexão. Se antes a gente teve um momento de mudança, agora é um sentimento de que ainda há muito por ser feito, por ser consolidado. Há um campo aberto que precisa ser ocupado com os reais valores do Estado Democrático de Direito no Brasil. E todos nós somos trabalhadores e trabalhadoras desta implementação desse Estado Democrático de Direito, dos valores do Estado Democrático de Direito. Eles não estão postos, por mais que estejam expressos na Constituição Federal de 1988, a chamada Constituição Cidadã. Se tem algo que o direito achado na rua traz
como contribuição teórica, né, que nós estamos aqui no canal do Direito Achado na Rua, dentro do seu programa de entrevistas, é justamente esse reconhecimento de que o direito está em todo lugar, ele transcende os conceitos de direito tradicionais e vai para onde existem comunidades de pessoas, e nasce, renasce, muda e impõe-se, né, sobre a formalização do direito da forma como concebido tradicionalmente. Então, um momento do Brasil, se tem um momento que o Brasil pode sonhar, é agora. E mais do que sonhar, pode realizar. O Brasil está, como é que fala, aberto a novos paradigmas nesse momento, né? E nós precisamos, de fato, resgatar todos aqueles que estão em situação de vulnerabilidade, trazer para a esfera pública da participação e da oitiva, no mínimo oitiva, essas pessoas, para entender os seus problemas, um governo do povo para o povo. Acho que a expectativa da Frente Ampla Democrática também é que nós podemos ter as nossas divergências, nós podemos pensar que é importante primeiro crescer o bolo para depois fatiar, nós podemos pensar que primeiro você dá de comer, depois você faz cresce o bolo, que essas são discussões válidas dentro de um ambiente onde a democracia seja o patamar civilizatório que nós adotamos como fundamental para a discussão acontecer. Na verdade, a derrota de Bolsonaro representa justamente isso. Representa essa escolha do povo brasileiro por um patamar civilizatório onde todos e todas são respeitados nas suas diferentes peculiaridades, nas suas diferentes características. Então, eu percebo que cada uma das posses dos ministros é imbuída desse sentimento de valorização do povo brasileiro, de honrar o voto do povo brasileiro e fazer o melhor que seja possível, indo além daquilo que é possível. É isso. Acho que essa nossa entrevista de hoje, ela é bem poética, mas eu recomendo a todo mundo assistir os discursos de posse, porque eles foram de um significado tão profundo, cada um deles trazendo um diferente aspecto do que precisa ser recomposto na nossa sociedade. Vamos dar uma dica aí para algum cineasta, algum jornalista que tiver interesse, fazer um documentário sobre isso, né? O Stuquinha, por exemplo, né? Não sei se... Nossa, mas... seria lindo, assim, a ver isso. Esses foram momentos muito históricos, eu diria, sabe? E um momento que lava a alma. Então, vale a pena assistir, todo mundo assistir, você que está nos acompanhando aí do outro lado, vale a pena assistir cada um dos discursos de posse. São pessoas especiais que estão nesses locais de gestão agora. Você percebe que cada uma delas tem uma trajetória relacionada ao tema da pasta que assumiram, e isso faz toda a diferença, mas muito permeado pelo humanismo. Quando você falou aí da questão do neoliberalismo, da morte dessa dimensão coletiva da luta, eu sempre gosto de pensar o seguinte, que o coletivo tem mais força. Quando a gente pensa em Martin Luther King, lá na década de 60, quando ele é assassinado, ele foi assassinado sim, mas as ideias dele jamais morreram e continuaram e mudaram a sociedade. E o discurso neoliberal, ele tenta justamente se contrapor a isso que já existe na sociedade há mais tempo, né? Ele surge lá na década de 60, mas é muito maior o aspecto social, o coletivismo. O ser humano é coletivo, né? Então, a gente tem que pautar nossa experiência por essa consciência mesmo, de que juntos somos mais fortes e caminhamos mais longe. Isso é um provérbio africano, né? Se eu quero ir rápido, vou sozinho. Se quero ir longe, vou com todos que compõem meu coletivo, né? Vou junto, vamos juntos. Exatamente. Muito bom, agradeço muito, Ana Paula, essa entrevista, esse nosso reencontro, né? Nós tivemos uma entrevista no ano passado muito boa também. Vamos voltar, vamos reagendar lá com a Ana, né? A sua próxima participação.
Agradecer você também que nos acompanhou, aproveitar para pedir para se inscrever aqui no nosso canal, dar o joinha, compartilhar, dar o ok aí, né? O joia. Aliás, o joinha e acionar o sininho e compartilhar a nossa entrevista aqui com a Ana Paula. Obrigado a todo mundo. A gente volta na semana que vem com mais uma entrevista aqui no nosso programa O Direito Achado na Rua pela TV 61. Abraço para todo mundo. Um abraço, gente. Vamos que vamos, hein, João? Adorei o programa ser ao vivo, viu? Eu adorei o programa ser ao vivo, achei muito legal. Adorei. É um desafio que a gente se impôs aqui, né? Um desafio que a gente se impôs, acho que dá mais qualidade, a participação das pessoas, né? Ficou bacana, né? Então, nossa, como é que fala? Quem sabe faz ao vivo é um clichê, mas realmente uma delícia também, viu? Obrigada pela oportunidade de estar aqui, obrigada a quem nos acompanhou. E eu estou à disposição, João, para a gente continuar conversando. Tanta coisa boa acontecendo, a gente tem que comentar. Exatamente. Eu agradeço você demais, Ana, porque você é inspiradora. Isso é. João, Deus me abençoe que eu possa continuar pelo menos um pouquinho inspiradora num mundo de tanta luta, né, meu amigo? Ninguém solta a mão de ninguém, vamos juntos, e juntas, e juntas. Quem não se identifica também está incluído. Valeu, um abraço. Um abraço, tchau, tchau.